Salve, salve, galera SEB, quem vos fala é o professor Breno de Sociologia e nessa aula continuaremos a abordar a temática dos teóricos do Iluminismo e nós vamos abordar a temática relacionada a Montesquieu, os enciclopedistas e os pensadores econômicos do movimento iluminista. Vem comigo para abordar esse tema fundamental da origem ou das origens da própria sociologia. Então vamos lá. Agora nós vamos abordar Charles de Secondat, mais conhecido com seu título de nobreza Barão de Montesquieu. Montesquieu é considerado por muitos como um precursor até mesmo da sociologia, porque ele analisava de forma racional realidades sociais diferentes, fazia comparações entre essas realidades e buscava conclusões a partir disso. É mais ou menos o que a sociologia se propõe a fazer até hoje. E o grande Barão de Montesquieu era um grande admirador também de John Locke. Viveu um tempo na Inglaterra, se admirou pela realidade inglesa como Voltaire, como eu mencionei em um outro vídeo, e que vai se inspirar nas ideias de Locke para teorizar e propor as suas ideias. É nesse sentido que a sua grande obra é o Espírito das Leis. Principalmente se você aí estiver com a intenção de cursar uma faculdade de Direito, fatalmente, em algum momento do curso, será convidado a ler essa clássica obra, O Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu. Uma dica, como eu estou falando, Barão de Montesquieu, apesar de ter sido nobre, ele foi um autor que defendeu ideias que foram contra os privilégios do grupo social qual ele pertencia, à própria nobreza aristocrática, correto? A partir daí, vamos pensar as grandes ideias do Barão de Montesquieu. Primeiro, é um severo crítico do absolutismo. A grande preocupação de Montesquieu é elaborar uma obra, elaborar ideias e propostas para combater o poder despótico do absolutismo, certo? Para Montesquieu, essa possibilidade só pode se efetivar quando o poder controla o poder. Para Montesquieu, só o poder tem a capacidade de frear o próprio poder. A partir dessa premissa, Montesquieu vai se pautar em ideias que foram esboçadas por John Locke, mas não foram sistematizadas pelo pensador inglês. É o Montesquieu que vai efetivá-las e será conhecido como grande defensor da teoria da divisão dos direitos ou dos poderes políticos. E, antes da gente abordar isso, lembre que Montesquieu, assim como Locke, foi um grande defensor da monarquia, porém parlamentar e constitucional, onde o parlamento e a Constituição eram elementos que freavam o próprio poder executivo monárquico. Então ele é um monarquista, porém não absolutista. Em alguns de seus textos ele até concebe a existência de regimes republicanos, desde que se mantenha essa equalização dos poderes, como nós vamos tratar. É nesse sentido que o Montesquieu ficará conhecido, como eu mencionei, a partir das ideias de Locke, por ser o grande teórico da divisão dos poderes políticos, certo? Para Montesquieu, quando você tem na mesma pessoa ou no mesmo grupo de pessoas, como um parlamento, o poder de propor leis, de julgar as leis e de executar essas leis, não é bom para ninguém, porque nós temos um flerte com o autoritarismo, com o despotismo, certo? Ou seja, com os valores absolutistas. Então, o que o Montesquieu vai dizer? É necessário dividir a responsabilidade para cada poder. Um deve legislar, propor as leis. Outro deve executar, gerir, fazer a gestão a partir dessas leis, o executivo. E outros devem, quando necessário, julgar quando as transgressões às leis forem realizadas. Ou seja, Montesquieu propõe a clássica divisão dos poderes políticos em legislativo, executivo e judiciário. Mas a grande questão é como esses poderes estão articulados. Quais as relações entre esses poderes? É aí que cabe a questão de observarmos que, para ele, esses poderes precisam ser livres, equipotentes, o mesmo poder, equivalentes, o mesmo valor e independentes um do outro, para que um possa fiscalizar o outro quando necessário. Só assim teremos um ordenamento jurídico e institucional que possa blindar dos efeitos do absolutismo. E aí tem uma frase importante do Montesquieu, que é o seguinte: para que não haja abuso do poder, é preciso o quê? Pela disposição das coisas, isto é, pela organização dos poderes, o poder freie o poder. Então essa disposição das coisas é a organização das relações entre os poderes políticos, que deveriam ser livres, independentes, equipotentes e equivalentes. Só assim teríamos um ordenamento mais justo e efetivo. É um dos grandes autores que influenciou, por exemplo, a maior parte das constituições modernas no Ocidente, como a dos Estados Unidos da América e a própria Constituição Brasileira de 1988, sem falar de outras influências, correto? Bom, agora a gente vai abordar dois pensadores extremamente importantes do movimento iluminista. É o matemático e filósofo Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert, que ficaram conhecidos com a alcunha de os enciclopedistas. Por quê? Eles
realizaram uma compilação de todo o saber humano no plano científico, filosófico e artístico e reuniram esses saberes num conjunto de mais de 30 volumes de livros, que deram o nome de Dicionário Razoado de Ciências, Artes e Ofícios, mais conhecido como enciclopédia, a fusão de duas palavras, enciclis, do latim circular, paideia, do grego educação. Uma educação circular, ou traduzindo, uma educação que constantemente se renova. Eles convidaram autores importantes como Montesquieu, como Voltaire e Rousseau, para escreverem verbetes na sua enciclopédia. E a enciclopédia, a primeira, que foi organizada entre 1750 a 1772, por mais de 250 anos, até o advento da internet, muito importante e tão familiar a vocês, a enciclopédia, essa obra iluminista de Diderot e d'Alembert, será, ou foi na verdade, a grande fonte de conhecimento no Ocidente e no mundo afora. Quando nós éramos crianças na escola, nós não tínhamos a internet acessível e tínhamos que nos reportar às enciclopédias para ter, digamos, acesso ao conhecimento e fazer, por exemplo, os famosos trabalhos escolares. Mas o que é importante salientar aqui? Quando os autores escreviam na enciclopédia de Diderot e d'Alembert, era sempre interessante que eles escreviam a partir dos valores iluministas. Por exemplo, se eles iam falar sobre liberdade, eles iam falar liberdade na perspectiva de Voltaire, na perspectiva dos valores iluministas. Se eles iam falar de economia, como a gente vai ver, uma economia não mercantilista, contra os monopólios, contra os privilégios. Quando ia falar de Estado, o Estado deveria ser laico, deveria ser um governo representativo, um Estado democrático e não absolutista. Isto é, eles colocavam os valores iluministas nos verbetes quando escreviam para a enciclopédia. E assim, a enciclopédia também funcionou como um veículo de difusão dos valores e das ideias do movimento iluminista, propagando governo representativo, Estado laico, liberdades individuais, além disso, a laicidade do Estado, como eu já mencionei, e também as liberdades individuais em todos os seus aspectos. É isso que o movimento iluminista vai propor e os enciclopedistas vão propagar. Um dado interessante, no final do século XVIII, esses enciclopedistas já defendiam a necessidade de universalizar a educação, certo? Coisa que alguns países, como o nosso Brasil varonil, só vai conseguir séculos depois, há 10 anos que nós universalizamos o acesso ao ensino básico às crianças até 14 anos. Alguns países fizeram isso 100 anos atrás. E esses caras, no final do século XVIII, já diziam que isso era uma necessidade democrática e cidadã. Guardem bem o papel exercido pelos enciclopedistas. Para terminar nossa aula, agora nós vamos falar dos economistas do movimento iluminista, certo? Esses economistas pensaram uma maneira de organizar a produção e distribuição de riquezas, mas tendo um grande objetivo. Qual? Tecer críticas aos princípios do mercantilismo e realizar uma análise racional das atividades econômicas. Lembrando que era o mercantilismo? Uma política econômica que vigorou na Europa durante o Antigo Regime, entre os séculos XV e XVIII. Uma política econômica dos estados absolutistas. Logo, nós temos as características: monopólio, intervencionismo estatal, balança comercial favorável, colonialismo, correto? Além disso, o metalismo, que eles acreditavam que seriam princípios que iriam engendrar um maior desenvolvimento econômico. Contudo, a partir do movimento iluminista, utilizando de análise racional, duas correntes digamos, econômicas surgiram criticando o mercantilismo, pois agora não entendiam mais como mola propulsora, mas sim como um entrave ao desenvolvimento do capitalismo. Vamos começar pelos primeiros. São os chamados fisiocratas, que fizeram parte da fisiocracia. Physis, do grego natureza, kratia, poder que vem da natureza. Autores como Quesnoy e Gournouat, eles vão tecer as primeiras críticas ao mercantilismo. E os chamados, digamos, fisiocratas, acreditavam que poderiam criticar o monopolismo, são os primeiros a defenderem o livre-cambismo, a liberdade de comércio. Além disso, a valorização da natureza. Por isso que eles acreditavam que toda a riqueza vem da natureza, principalmente de uma atividade econômica, a agricultura, uma vez que, no seu entendimento, comércio e indústria eram apenas atividades secundárias, a agricultura que modificava a natureza. São os primeiros a tecerem críticas, a realizarem propostas contra o mercantilismo. São os primeiros a usarem o termo laissez-faire, deixar fazer, que vai ficar como um grande mote das ideias econômicas do movimento iluminista. Contudo, os mais importantes do pensamento iluminista são os representantes do liberalismo clássico na economia. E aí o filósofo e economista escocês Adam Smith, que vai usar
toda a sua, digamos, base racional para propor ideias contra o mercantilismo e a sua obra maior, A Riqueza das Nações, ou A Investigação sobre a Natureza e a Riqueza das Nações. Nessa obra, o Smith vai inaugurar o liberalismo econômico. E ele vai dizer o seguinte: primeiro, o Estado deve ter um papel mínimo, deve garantir a execução dos contratos, garantir o direito à propriedade privada e garantir infraestrutura como educação, saúde e rodovias para a época, ou melhor, ferrovias, estradas, né? Nada mais. O Estado não tem que arcar com as atividades econômicas, porque toda vez que ele arca, ele é um mau gestor, segundo a perspectiva de Smith. Logo, os interesses individuais deveriam ser livres para disputarem entre si. E quando eu busco o meu interesse individual, eu também estou buscando, consequentemente, um interesse coletivo. É o que ele chama da ideia da mão invisível, que é um Estado mínimo, mas organizado a partir de interesses individuais, ou seja, interesses privados, que, estando livremente em disputa, buscam contemplar a vontade do indivíduo e, consequentemente, atingem o interesse coletivo. Ou seja, o Estado não tem que intervir, o Estado deve, no máximo, regular. É a ideia do Estado mínimo, mas não esqueçam, Estado mínimo não é Estado ausente, não é inexistência do Estado, é um Estado atuando de uma forma mínima nas bases necessárias para prover igualdade de oportunidades, igualdade jurídica e de condições. Afinal, para um liberal desde Adam Smith e John Locke, só vamos disputar de uma forma meritocrática um valor iluminista quando nós tivermos igualdade de condições. Se não temos igualdade de condições, igualdade de oportunidades, a disputa é injusta. Mais uma vez que procuramos encontrar e construir essas igualdades, a disputa é meritocrática, a disputa é justa, a disputa é virtuosa, porque atende o interesse individual e, consequentemente, o interesse coletivo, correto? Essas são as ideias dos grandes economistas do movimento iluminista. Paramos por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.